Férias, criançada livre para brincar? Nem sempre, não é? Porque eu imagino que elas queiram agora mesmo ficar assim, grudadas no celular ou ligadas no videogame, ali no computador, né? E os pais, os avós, ficam sem saber como evitar, como controlar esse excesso, né? E o que trazer no lugar para que elas também se interessem. E aí nós do Você convidamos a psicopedagoga Esther Guimarães, que está conosco nesta quarta-feira, justamente para te ajudar, né? Porque eu sei que já tem muita criança de férias, né, Esther? Com certeza. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui comigo, É um viu? prazer enorme, Mônica, muito obrigada. Porque esse é o caminho, as crianças falam, nossa, acabou, já cumpri minha missão na escola, aí vão para o celular. E isso é um perigo, é um risco? É um risco muito grande, né? Em 2023, nós temos aí pesquisas muito importantes falando dos enormes prejuízos que as crianças sofreram, né? Em virtude de excesso de tela, né? A tela e da precocidade, não só do excesso para as crianças maiores e para os adultos, mas porque está muito precoce. As crianças muito pequenas estão usando telas. E aí, no caso, quando a gente fala de prejuízos, que tipo de prejuízos? Isso no aprendizado? Que tipo de prejuízo? Ótima pergunta. Então, primeiro que o uso de tela, ele causa uma disfunção executiva na criança. O que significa isso na prática, né? Significa o seguinte, que a criança, quando ela está fazendo alguma coisa, Mônica, por exemplo, ela está brincando, aí ela tem que tirar o brinquedo do lugar, ela tem que colocar aquele brinquedo de uma forma organizada para ela poder desenvolver a brincadeira dela, ela tem que criar, ela tem que usar a mente dela de uma forma criativa para criar na própria mente várias situações possíveis do que vai acontecer com aquele brinquedo, se é uma boneca, se é uma panela, se é um quebra-cabeça. Então, nessas atividades, a criança está usando o aspecto cognitivo. Quando ela está usando as telas, ela está só receptiva. E isso, ela tem muitas informações, mas essas informações não são sedimentadas dentro da memória profunda. E aí causa um transtorno. E aí não tem concentração, não tem foco, não tem interesse. E não tem aprendizagem. E não tem a aprendizagem tão necessária para a construção Exatamente. do conhecimento, não é, Esther? Não só do conhecimento, porque o que tem as telas afetado muito mais é a vida social das crianças. Das crianças, né? As crianças estão cada vez mais introspectivas, mais solitárias, achando que aquele mundo virtual é o mundo que ela deve viver e ela não dá conta de lidar com o mundo real, que é o mundo que nos apresenta a todo momento. Exato. E se você está vivendo essa dificuldade, né, a gente quis trazer, porque tem muitas amigas, muitos amigos que estão neste momento agora, né, e a Esther sugeriu para que a gente falasse, está com dificuldade, não sabe o que fazer? Participe com a gente, 99897-1000 e você manda a sua dúvida que a Esther está aqui conosco. E a gente tem a participação de outros amigos também, Esther, e a primeira pergunta que vem para essa nossa conversa é do Valdeir de Lima. Vamos acompanhar. Bom, eu gostaria de saber aonde que as telas mais afetam as crianças hoje em dia. Porque a gente vê as crianças muito envolvidas com as telas, né? Seja de TV, de tablet, de celular. E eu tenho certeza que está afetando em algum lugar. Então, você até disse pra gente que essa questão cognitiva, né? Sim, mas não só cognitiva, só isso, né? No aspecto motor da pessoa, do próprio sujeito. Da criança que está ali, né, o tempo todo parada, hipotônica, sem desenvolver a sua musculatura. Então, as crianças estão desenvolvendo problemas severos na coluna, problemas muito sérios de visão, na audição, porque muitas ficam com fone. Então, as telas, né, os jogos, né, principalmente, que você fica lá só mexendo com os dedinhos, né, Mônica? Fica assim, não é? Só mexendo com os dedinhos. Não tem que mexer com outra parte do corpo. E essas partes que ficam paradas, elas vão ficando o quê? Em desuso. O corpo vai entendendo que aquilo não tem muita importância, só que na hora que eu preciso andar, que eu preciso me sentar para escrever, que eu preciso desenvolver uma atividade física, as crianças estão sem forças para poder fazer. Sem força muscular. Olha, isso é muito grave, Esther. Exatamente. Porque não tem força, né? É gravíssimo. Assim, a situação foi muito observada pelas escolas, né? Na escola da cidade, a gente tem observado, assim,
que a qualidade física das crianças teve assim, um declínio assim, muito considerável, muito. A gente está falando de crianças de qual idade e os adolescentes também estão neste balaio? Então, os adolescentes de uma forma pior, né? Porque os pais acham que os adolescentes estão num lugar seguro. E a internet não é um lugar seguro, né? Esses dias a gente, assim, aconselhando uma família, falando da preocupação que nós tínhamos com aquela criança, quando os pais foram verificar, ela estava em contato com uma pessoa que era, na verdade, um jovem, um senhor, né, que provavelmente estava ligado à pedofilia. Pedofilia, né? Porque se estava ali em contato com uma criança, gente, boas intenções a pessoa não tinha, né? Porque senão ela se apresentaria como um senhor. Ela não se apresenta, ela se apresenta como um jovem. Enfim, são muitas disfunções que têm prejudicado as crianças. Né? Isso é muito sério, né? E até tem uma amiga minha aqui, olha, Mônica, o meu neto que é um celular, ele tem 7 anos, o que ela faz? Não dá. Não dá mesmo, né? Não dá, não dá. Eu acho que, assim, nos Estados Unidos, né, os grandes empresários, né, os filhos deles não usam telas antes dos 16 anos. Por que uma criança aqui no Brasil, que é um país onde você tem muito mais necessidade de conhecimento, de estudo, de leitura, né? A leitura ficou assim em último plano hoje, vai entregar a mão de uma criança de um celular. Para quê? Qual o objetivo disso? E aí tem a Patrícia, que está assistindo a gente lá do Pequis. Patrícia, um beijo para você. Ela pergunta aqui, qual o tempo ideal? Até a Esther trouxe para a gente, né? Justamente isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa e trago a pergunta da Patrícia e já tem mais perguntas chegando aqui para você. E a gente quer saber justamente isso, qual a idade, como é que a gente pode fazer de forma coerente e segura, tá bom? Então, junto com a Esther, eu vou para o intervalo, já nós estamos de volta, tá? Deixa eu trazer mais um estudo que foi publicado no Jornal dos Estados Unidos e que trouxe um alerta importante, é sobre isso que nós estamos conversando hoje. O uso exagerado de telas pode interferir diretamente no desenvolvimento cognitivo e emocional. E como a gente está em tempo de férias, né? A criançada, ou a criança ou adolescente, o que eles querem? Tá ali o tempo todo no celular. E aí eu estou recebendo aqui hoje, né, a psicopedagoga Esther Guimarães. E nós temos a pergunta da Patrícia, né, Esther, que eu trouxe, e temos também uma participação que eu gostaria de trazer, que é uma pessoa que conversou com a Tatiana e que eu acho que tem a mesma dúvida, que é em relação ao tempo na tela. Vamos ver? A minha pergunta seria qual é o tempo ideal necessário para a criança de 0 a 3 anos de idade ficar na frente de uma televisão, por mais que a gente sabe que algumas crianças ficam, né, passando, tipo assim, a minha média acho que é em torno de 45 minutos a 1 hora, tem pessoas, tem pais principalmente que deixam a criança 3 horas, 4 horas na televisão, querendo ou não, isso não é o ideal, né, para uma criança ter mais convívio com os pais e com os familiares. Sobre perguntas do dia a dia, do cotidiano, que querendo ou não, isso interessa muito na vida de uma criança, em vez de você ficar na frente da televisão, perdendo a maioria do tempo. Então, a gente está falando dessa questão do uso exagerado das telas e o Cauê trouxe essa pergunta junto com a Patrícia. Qual é a idade ideal, por exemplo, celular, computador? A gente tem essa faixa etária, Esther? Temos assim, determinações, assim, que são orientações, né, para o melhor uso. Né, para um uso mais adequado. Adequado, né? Então, de 0 a 2 anos, 0 tela. 0 tela. 0 tela. Aí, a partir de 4 até 6 anos, né, no máximo 1 hora, né, de tela. De 6 anos até os 10, a gente vai manter nesse máximo de 1 hora também. A partir de 11 até 18 anos, a gente pode aumentar um pouquinho, né? Eles recomendam até 3 horas. Eu, particularmente, acho que é exagerado. Que teriam que ser, assim, por volta de 2 horas no máximo. E tudo isso que é feito com tela, gente, tem que ser supervisionado. Vocês estão colocando os filhos de vocês abertos para o mundo. E se a criança está num lugar, ela vai estar com a supervisão de um adulto. Mas se ela está
na tela, ela tem que estar também o tempo todo né? extremamente né? com supervisão. E aí você está trazendo essa questão do horário, do tempo ideal, e a gente sabe que é preciso estabelecer limites. E às vezes, eu não sou mãe, né, Esther, mas eu imagino que seja muito difícil, porque a criança contra-argumenta, né? E aí, como fazer? Então, teve uma situação peculiar que eu vivi ontem com um paciente. Ele chegou jogando um joguinho no celular, que é o Candy Crush, que até os adultos são muito apaixonados, né? E aí, eu primeiro comecei a jogar com ele. Falei, não, então vamos jogar nós dois juntos. E fui levando. Aí, de repente, eu falei, nossa, eu tenho um jogo para sugerir que foi muito bacana. E aí, eu falei assim, vamos jogar dama? Você já jogou dama? E ele nunca tinha jogado dama. E aí, ele se interessou, apaixonou. Aí, depois ele falou assim, agora eu quero te ensinar a jogar xadrez. Olha. E aí, foi assim, olha o quanto que isso... Né? Você, às vezes, precisa participar um pouco do mundo da criança para entender, do adolescente, entender o que ele está fazendo, o que é o desejo dele, e trazendo devagarzinho para outras situações. Né? Essa participação, essa compreensão dos mundos é muito importante. Quer fazer mais pergunta? Eu tenho aqui, olha, a nossa amiga Raquel, que está participando, 99897 1000 é o nosso WhatsApp. A pergunta dela é a seguinte: ela descobriu recentemente, deve ter buscado aí também ajuda profissional, que o filho, que tem 7 anos, tem TDAH e síndrome do TOD, né? Tem alguma coisa a ver com o excesso de telas? Achei essa pergunta dela bem pertinente. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão muito mais pesquisados, Mônica, né? Hoje a gente compreende muito melhor esses transtornos e a gente vê que eles têm sim, que as telas têm sim um impacto, né? Por quê? Lembra que eu falei das funções executivas? Sim. Então, as funções executivas, elas são formadas a partir do momento que a criança começa a executar. Por exemplo, a pegar a roupa dela, a guardar nas gavetas, a ajudar a mãe na tarefa. Por exemplo, primeiro lava a louça, primeiro ensaboa a louça, depois lava, depois põe para secar, né? E a criança pode participar dessas tarefas todas, da forma dela, porque o adulto precisa de ter um pouco de tolerância com as dificuldades que ela vai apresentar para fazer essas atividades. E isso forma funções executivas. E ela vai ter controle inibitório, flexibilidade, equilíbrio. Que as crianças, exatamente, que as crianças, planejamento, né? O quanto que eu tenho que planejar quando eu estou desenvolvendo um jogo físico, um jogo concreto que não está pronto, eu tenho que planejar. Agora, quando eu estou com tudo pronto, gente, eu realmente não tenho que fazer muita coisa, eu só recebo. Só recebo, né? Tem mais uma participação agora da Roselane Gonçalves e também da Franciane Moraes sobre as atividades para tirar as crianças das telas. Chegamos nesse ponto importante, vamos acompanhar. A gente como mãe, né, e avós, a gente tem muita dificuldade em relação à questão de celular para criança, né? Então, eu gostaria de saber se tem alguma alternativa, alguma sugestão que a gente possa fazer para conseguir tirar as crianças da tela do celular para uma atividade que desenvolve a fala, que desenvolve a cognição dessa criança. Com a chegada das férias, qual o melhor método para a gente chamar a atenção das crianças e elas não ficar só na tela o tempo todo? Grandes perguntas aqui para Esther Guimarães, que é psicopedagoga. Assim, na minha época a gente brincava muito na rua, hoje em dia não pode, não tem tanta... Exatamente. Né? Não dá para fazer isso, né? Mas era o quê? Bicicleta, carimbada, esses jogos. Que é essencial. Essencial. Né? O que se pode fazer hoje? Qual a sua sugestão, Esther? Então, eu tenho pensado muito nisso, Mônica, em sugestões, porque não adianta a gente só apontar a dificuldade, o problema. A gente precisa apontar uma saída, né? Isso, eu tenho conversado muito com os pais, né? Tanto dos meus pacientes como os pais na escola,
da importância de, por exemplo, eu vou fazer um passeio com meu filho no sábado, mas hoje ainda é quinta-feira. Aí na quinta-feira a gente vai no supermercado, nós vamos fazer compra para casa, mas nós já vamos comprar as coisas que nós vamos fazer um bolo, que nós vamos fazer um piquenique no sábado. Então eu vou criando durante a semana expectativas. Amanhã nós vamos, aí na sexta eu vou preparar o suco. No sábado eu vou preparar primeiro a cesta, vou colocar as coisas lá, né, a toalha, as comidas que nós preparamos durante a semana para a gente levar para fazer o lanche. Então são coisas muito simples. Uberlândia tem espaços maravilhosos, né? Nós temos parques excelentes e isso tem que ser aproveitado. Mas às vezes é lógico que na correria, no dia a dia das famílias, não tem, né, um tempo. Então tem que ser às vezes no final do dia, na noite, né? Ou no final de semana, mas durante a semana eu vou fazendo coisas que eu vou chamando a atenção. Ah, vamos fazer um bolo? Ah, vamos. Ah, então tá, vamos escolher a toalha que nós vamos levar. Isso tudo envolve a criança naquela atividade, né? E outras atividades artísticas, coisas simples, né? Fazer uma massinha. Guardar essa massinha na geladeira para ela usar durante a semana. A gente lá na escola, no nosso Instagram, a gente deu várias dicas para os pais, né, de atividades para fazer agora nas férias, que é muito bacana. Por exemplo, tirar um momento ali para sentar ali na sala, como diria minha avó, arreda o sofá, para ler, para pegar um livro, para ler, para estimular a criatividade. E essa é uma tarefa, uma atividade que a criança tem que ter muito prazer e ela é muito prazerosa. Quando a criança aprende a gostar de ler, né, e ela só vai gostar de ler se ela ver o adulto que ela tenha total admiração lendo também. Então não adianta só a criança, o pai falar, nossa, toma um livro e ele está lá no celular. Não. Ele tem que ter coerência. Então as crianças precisam disso, né? Aquele momento de família onde o pai vai contar uma história, a mãe vai contar uma história. História de família. História de família, né? pegar o álbum, né? E contando ali com as imagens, enfim. Todas essas atividades que podem ser feitas coletivamente precisam substituir as atividades solitárias, e eu falo autísticas, que as telas levam, né? Tem uma amiga minha, ela até pediu para não falar o nome dela. Ela falou, Mônica, eu tenho um caso desse na minha família. Desde pequeno, o dia inteiro só se fecha no quarto. Mas tem uma outra situação bem séria aqui que é preciso um acompanhamento. E é preciso trazer essa criança, esse adolescente com muita conversa e amor, né? Muita conversa e amor. E isso pode realmente gerar um transtorno no comportamento dessa criança. Por quê, gente? Porque tem uma falta de relação afetiva, né? Que vai provocar um transtorno, né? E esse transtorno é de oposição. Mas a que essa criança está se opondo, né? E por que ela não se comissiona naquilo que os pais pedem a ela? Porque o exemplo é tudo. Esther, eu adorei essa conversa, espero contar com você em outras oportunidades. Estou à disposição. Para a gente resgatar esse lúdico que faz uma diferença enorme na nossa vida, né? Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Esther Guimarães, psicopedagoga, muito obrigada a você também que participou. E eu vou te pedir um favor, compartilhe essa entrevista. Vai lá no nosso YouTube depois, pegue o vídeo, compartilhe aí com as suas amigas, com os seus amigos, com o pessoal da família, tá bom? Esther, Feliz Natal para você. Para você viu? Também. Mônica. Em 2025, bem diferente, melhor ainda, né? Com certeza, muito obrigada. Obrigada, viu?